quando a gente fala de neurologia, aí vem entrar na minha cabeça assim, pensando como médico, né? É uma especialidade que você consegue fazer vários diagnósticos e bem precisos, né? Acontece alguma coisa em algum lugar, você sabe exatamente o que isso vai gerar. Mas para você tratar isso, é um negócio muito difícil. Você tem uma baita diferença entre noção diagnóstica e possibilidade de tratamento. Quando a gente joga isso para a ideia do movimento em si, da parte biomecânica, você consegue corrigir isso ou fica nesse parâmetro neurológico que às vezes, que é muito difícil de você conseguir resolver o problema, entendeu? Sim, então, né, dentro do universo da neuro vai ter aquelas coisas impossíveis, aquelas coisas relativamente mais simples, mas é muito mais difícil. Né, a reabilitação completa para esse indivíduo voltar a ser como era antes, normalmente não é isso que se espera. Mas muitas vezes você consegue um nível de reabilitação funcional muito bom, essa pessoa consegue voltar para as atividades do dia a dia, mas é uma situação também em que a perspectiva de vida dessa pessoa muda completamente. Então teve um derrame, até ontem era saudável, aí hoje perdeu o movimento de metade do corpo. Aí esse cara, às vezes, na hora que ele trocar os primeiros passos, é uma conquista tão grande, é uma gratidão tão grande que é muito às vezes é muito mais compensador do que você, por exemplo, reabilitar um atleta, ele completa a maratona, faz o recorde pessoal dele e, pô, beleza. O parâmetro muda, né? Muda. Com certeza. Mas você foge aí da fisioterapia esportiva. Sim. Você está falando aí de reabilitação. Sim. Eu estou pensando em como você usa isso na medicina esportiva, entendeu? Tá. Como que você faz essa transição desse diagnóstico, entre aspas, neurológico, que eu diria que é meio que neurofuncional, assim, não sei se é a palavra correta para usar. Como que você faz essa transição para um cara que está em busca de... Um atleta de alto rendimento. Em busca de performance, por exemplo, entendeu? Tem bastante gente trabalhando com níveis mais avançados de neurologia dentro do esporte, em treinamento de vias sensoriais, treinamento de tomada de decisão, o treinamento cognitivo dentro do esporte. Então, assim, dentro de neuro dá para falar de tudo. No meu dia a dia, minha especialidade é analisar e corrigir movimento. Então, basicamente, na verdade é o fácil. Porque no difícil, que era o paciente neurológico, eu entendi como que o sistema nervoso funciona. E eu acho que assim, um grande mérito que eu tive foi conseguir traduzir um pouco da complexidade para o simples. O sistema nervoso, ele primeiro trabalha como a métrica dele é a funcionalidade. É conseguir cumprir tarefas dentro de um determinado ambiente. Então, quando eu quero pegar um copo, o sistema nervoso só está interessado em pegar esse copo. Ele não controla ponto a ponto do meu corpo. Ele não controla o músculo lombrical da minha mão. Ele controla que trajetória que minha mão vai fazer para chegar aqui, pegar esse copo e trazer ele na minha boca. Só que para isso acontecer, antes ele precisa controlar a postura. Então, eu preciso me sustentar. A sustentação sempre precede a ação. Então, antes você se sustenta, baseado nessa forma que você sustentou, ele vai organizar uma estratégia para, vai lá, pega o copo. Então, na verdade, é simples. Sustentação e uma ação que é orientada pelo segmento efetor. Então, minha mão é que vai pegar o copo. A minha mão vai no copo. E se a minha mão fizer uma trajetória linear até o copo, com o cotovelo nessa posição, com o cotovelo nessa, o sistema nervoso não mudou nada. Ele só quer que minha mão chegue no copo. Então, a hora que você entende a linguagem do sistema nervoso, a hora que você pega o atleta que tem sistema nervoso íntegro, é fácil. Aí ele responde a comando, se ele tem um cognitivo preservado, você pode dar comando verbal, e qual comando verbal também é importante, também é um aprendizado importante que a neuro traz. Você sabe estimular a sustentação, o controle postural e a ação de uma forma mais efetiva. Então, treinar um jogador de futebol, por exemplo. Contar uma historinha. Tinha um jogador do meu time de coração profissional dos Bambi, que caiu na minha mão meio por acaso. Que época? Só pra gente ter para exercer, estimular o imaginário. Pandemia agora, recente, então. Ele não estava tendo campeonato por causa da pandemia, então ele teve um tempo para treinar por fora e caiu na minha mão.
Bom ou ruim? Fala a verdade. Você Médio. não vai mentir, velho. Fala a verdade. Médio. Assim, a expectativa... Médio alto, médio baixo. A expectativa dele é que fosse ser vendido para Real Madrid. Mas no final, No final, foi para no Mirassol. foi para... Não, tá na Série A do Brasileiro. Tá bom. Eu vou descobrir. Um time bom. Vai complicar o... Tô pensando aqui. Manda. Jogador diferenciado, inteligente, mas não chegou onde se esperava dele. Inteligente, mas preguiçoso. Brincadeira. Fudeu o cara. Não, jamais. Nem sei o que. Cara, não acho que não é preguiçoso. Na verdade, bem dedicado aos treinos. Tecnicamente não aguenta. Eu acho que o Diniz deu uma estragada nele. Ai, Maria, vou Eu botar acho. aqui agora. Ó. Isso aí, minha... Quem o Diniz fudeu na pandemia? Vai aparecer 800 pessoas. Esse que é o problema. O cara fudeu todo mundo. Hoje ele chegou a fuder o Brasil durante um tempo, agora tá fudendo lá em Minas Gerais. Tava em Minas Gerais até agora há pouco. Não é o Tietê. Manda aí, então. Fala pra nós. E acho que essa é a minha visão de torcedor e torcedor que já não acompanha mais nada. O Diniz, com aquele jogo de muita proximidade, esse era um jogador que era mais vertical e depois do Diniz ele passou só a dar toque de lado. E eu achei que ele começava a se posicionar mal, porque ele procurava muita proximidade de um jogador, e aí o passe que sobrava para ele é sempre um passe lado e deixou de ser vertical. Essa é a minha visão. Mas enfim, esse cara tava com uma pubalgia há 6 anos. E pubis é algo que tem má fama no futebol, mas é relativamente fácil de tratar. Especialmente se não deixa chegar nesse nível de cronicidade. Mas então, a nossa abordagem é a seguinte. Uma lesão, uma dor relacionada ao movimento, normalmente ela vem de uma sobrecarga mecânica aplicada no movimento. Então, numa anamnese, eu vou procurar saber de onde está vindo. Essa dor está vindo de onde? Quando eu corro muito forte, quando eu dou um tiro, quando eu faço algumas mudanças de direção, quando eu chuto. Então, olhando a mecânica desses movimentos, eu tenho que entender por que o pubis dói. Aí, a hora que eu fui olhar a mecânica do movimento, uma sustentação postural muito ruim. Então, para bater na bola, vai usar um pé para bater na bola, o outro é pé de apoio. Nesse pé de apoio, tinha desvio em todas as articulações. Então, é um pé que pronava, o joelho que valgizava. Então, o joelho para dentro, a bacia caía, o tronco inclinava para o outro lado. E o movimento de chute deveria ser feito conduzido pelo pé. Então, igual eu falei a história do copo, a minha mão vai buscar o copo, deveria ser o pé indo em direção à bola. Mas a potência, isso a gente chama de o movimento guiado pelo proximal. Ao invés dele guiar o movimento pelo pé, ele guiava pelo joelho, pelo quadril. Então, toda a potência de chute dele vinha de músculos adutores, flexores de quadril. E como o tronco dele desalinhava, essa cadeia cinemática de músculos que deveria ligar o pé direito à mão esquerda, isso se quebra. Não tem mais alinhamento mecânico para isso acontecer. Então, era mais ou menos, ele tinha disponível para usar músculos do joelho até a base do tórax contralateral. Então, era muita potência gerada num grupo muscular menor e gerava uma força de cisalhamento ali, um atrito no pubis. Então, identificado isso, o que precisa fazer? Corrigir a sustentação desse cara. Então, foi treinado a musculatura dele a sustentar ele melhor. Numa perna só, para realizar o chute com a outra. E aí, no atleta de alto rendimento, normalmente vem fácil. Você vai lá, dá uma ajustadinha, passa alguns exercícios.